Olá, oitavoando, começando mais uma aulinha de inglês no nosso capítulo 2, no nosso queridíssimo caderno 3. Começaremos da página 187, porque antes disso tem dois experimentos que eu já vi que podemos fazer posteriormente como trabalhos parciais, ok? Então deixaremos para trás um pouquinho e começaremos na página 187, onde temos advérbios de sequência. O que serão advérbios de sequência? Os advérbios de sequência são usados para indicar os estágios de uma ação, instrução ou ordem cronológica de acontecimentos, sempre começando com o primeiro e terminando com o finalmente. First, primeiro, e finally, que é o finalmente, para acabar. O uso do próximo e então pode variar. Observe, o uso do próximo, que é o next, ou o after, que é o então, pode variar de acordo com a ação. Então, vamos lá. Tem um exemplo aí embaixo. Eu sempre faço as mesmas coisas de manhã. Primeiro, eu levanto, então eu vou para o banheiro lavar meu rosto, em seguida visto o meu uniforme. Depois disso, eu vou para a cozinha, tomo o meu café da manhã, escovo os meus dentes e finalmente vou para a escola. Fizemos tudo isso em ordem cronológica, na ordem corretinha e acrescentando nossos advérbios de sequência. Por isso eles têm esse nome, porque eles são uma sequência, ok? Cronologicamente, todo mundo faz isso, certo? Então, aí embaixo já vamos praticar, ó. Vamos praticar usando a ordem correta das sequências, dos objetos de sequência, advérbios de sequência. Vamos lá, ó. Aqui embaixo fala o seguinte: eles são, ó, primeiro, que é first, then, next, after that e finally. Ó, primeiro, depois, então, a seguir, depois disso e finalmente. Não esqueça que o finalmente é para acabar tudo, tá? Quando você termina a sua sequência cronológica. Então, vamos aqui. Aqui embaixo, temos já uma sequência que temos que colocá-la realmente na ordem cronológica. Aqui ele dá umas situações e vamos só sequenciá-las, ok? Tem o seguinte, ó. Eu quebro os ovos, eu aqueço o óleo na panela, eu ponho os ovos dentro da panela, eu vou comer omelete com pão e torradas e eu bati os ovos com uma pitada de sal. Isso ele quer que você coloque na ordem, que vai ficar como first, primeiro, eu quebro os ovos, né? O que eu faço depois de eu quebrar os ovos? Seguindo vem o then, eu bato os ovos com uma pitadinha de sal. Next, que é depois disso, ou depois, ou a seguir, o que eu faço? Eu aqueço o óleo na panela, tá? Terceiro passo. O quarto passo, depois disso vem o quê? Eu ponho os ovos dentro da panela, tá? E o quinto, que é o finalmente, eu vou comer omeletes com pão e torrada. Então, a frase fica assim. Então, ficaria assim, a frase completinha, sem erros, ok? Primeiro, eu quebro os ovos. Primeiro, eu quebro os ovos. Então, eu bato os ovos com uma pitadinha de sal. Depois, ou a seguir, coloco o óleo na panela. Em seguida, depois disso, a quarta, eu ponho os ovos dentro da panela e, finalmente, eu como os ovos com pão ou torradas, ok? Isso fica mais ou menos a frase que a gente deve usar. Todos os nossos advérbios de sequência, que aí nos slides você tem que ver e dá para ver que eles estão em negrito, ok? Então, na página seguinte, faremos o quê? Depois da 187, vamos para 188, o in Brazil.
exatamente na página 188, no Rio de Janeiro, que nos diz o seguinte: Rio de Janeiro é uma cidade brasileira localizada na região sudeste do país. Isto é considerado o maior destino turístico internacional do Brasil e da América Latina e todo o hemisfério sul. Um dos principais aspectos econômicos e culturais e centro financeiro do país, sendo internacionalmente conhecido por diversos ícones da paisagem, como o Pão de Açúcar, o Morro do Corcovado e a estátua do Cristo Redentor, a Praia de Copacabana, Estádio do Maracanã, Matas da Tijuca, Pedra Branca, entre outros. Vamos conhecer agora um dos filhos do Rio de Janeiro. Então, vamos conhecer Oswald Cruz e a sua importância para nós até hoje, tá? Continuando aí embaixo. Vamos lá. Oswald Cruz, ele era um bacteriologista que implementou uma massa vacinação no Brasil, quando se tornou diretor-geral da Saúde Pública, uma função equivalente à do Ministério da Saúde de hoje, ao lutar contra a febre amarela no Rio de Janeiro, em 1903. Oswald Cruz acreditava em uma nova teoria. A transmissor da febre amarela era um mosquito. Ele implementou medidas de saneamento com brigadas que visitaram casas, jardins, quintais e ruas para eliminar os insetos e evitar a água contaminada, estagnada, ou quer dizer, água parada. Uma reprodução local para mosquitos, suas ações provocam uma reação popular violenta, mas Oswald Cruz venceu a luta no final. E em 1907, a febre amarela havia sido erradicada do Rio de Janeiro. Ok? Esse rapazinho aqui foi muito importante para a gente em questão de saúde, né? Na página seguinte, 189, falaremos da Fundação Oswald Cruz, a nossa conhecida Fiocruz. A Fundação Oswald Cruz foi criada em 25 de maio de 1900 para produzir vacina contra a peste. Oswald Cruz foi o diretor da fundação. A fundação foi a base para o saneamento básico de Cruz no Rio de Janeiro contra epidemias de peste bubônica, febre amarela e varíola. Durante seus primeiros 100 anos, a fundação administrou mais de 1.000 pesquisas e projetos de desenvolvimento tecnológico como o controle de doenças, AIDS, malária, doença de Chagas, entre outros. Hoje, a fundação possui unidades instaladas em 10 estados brasileiros e com um escritório na capital de Moçambique, na África. Ao todo, são 16 unidades científicas e técnicas. O foco são pesquisas, inovações, assistência, desenvolvimento tecnológico e extensão da saúde. Ok? Bem importante isso, hein? Principalmente na ocasião que vivemos, no ano atípico que estamos, né? Vamos lá. Continuando aqui embaixo, Museu da Vida. Vamos a ele. É um espaço de integração entre ciência, cultura e sociedade. O museu informa e educa em ciências, saúde e tecnologia de uma forma criativa e divertida, por meio de exposições permanentes, atividades interativas, multimídia, teatro, vídeo e laboratório. Localiza-se no campus da Fundação Oswald Cruz, em Manguinhos, no Rio de Janeiro. Funciona de terça a sexta, de 9 da manhã às 23 horas. E aos sábados até às 2 horas. As visitas de terça a sexta-feira devem ser marcadas previamente e agendada, e não é obrigatório. Ter vagas. Há vagas de estacionamento para ônibus e carros. Então, é uma boa dica para quem for ao Rio de Janeiro. Ok? Continuando aí embaixo sobre os nossos textos e traduções
diz o seguinte aí no Trabalhando Junto, Working Together. Vamos discutir sobre as perguntas. A letra A fala: qual lugar você gostaria de visitar no Rio de Janeiro? Isso é uma coisa pessoal sua, tá? Você coloca a resposta que achar melhor. Na letra B, também pessoal, você gostaria de visitar o Museu da Vida? Você coloca só se queria e o porquê, ok? Você gostaria sim ou não? Continuando aqui na página 191, vamos falar da primeira condicional. E o que é isso? Vamos à explicação. Usamos as sentenças da first conditional, primeira condicional, para indicar que há uma condição e uma possibilidade para que ocorra o que se está falando. Observe a fala de Pedro para sua mãe. Olha os dois exemplos a seguir aí. Se eu ficar sem dinheiro, vou pegar emprestado com os meus amigos. A primeira frase. Olha a segunda. Se eu não gostar da comida, compra um sanduíche. Perceba que existem condições para que ele haja caso fique sem dinheiro ou não goste da comida. A condição, se ele não gostar da comida, é que ele vai comprar um sanduíche, ok? A condição para que ele peça emprestado dinheiro aos amigos é ficar sem. A condição que ele vai pedir é se ele ficar sem nenhum. Aí sim ele vai pedir. É uma condição para que ele vá pedir, tá? Já quanto a comprar um sanduíche, ele deve fazê-lo caso não goste da comida. É sempre uma condicional. É por isso esse nome, tá? Você sempre está condicionado a alguma coisa, ok? Então, como essas explicações básicas, mas não se preocupe que eu vou mandar também um linkzinho extra para melhorar o entendimento, ok? Embaixo também temos mais algumas coisinhas sobre a primeira condicional, ó. A primeira condicional é formada por if, mais o subjetivo, mais o simple past, mais o futuro, o will. Olha outros exemplos aí embaixo. Observe. Se eu sentir saudade de casa, se eu sentir saudades de casa, ligo para você. Eu posso inverter também, ó. Ligo para você se eu sentir saudades de casa. Sempre condicionando uma à outra. Por exemplo, uma condição, um exemplo aqui meu. Voltaremos a aulas presenciais se seguirmos as normas de segurança. Ó, condição de voltarmos é seguirmos as normas. Entender? É sempre uma condicional à outra. Então, vamos aqui embaixo algumas questões. Vamos praticar, ok? Para a gente ter mais noção de como aplicar essas primeiras condicionais. Então, aqui tem várias embaixo. Se eu não me engano, são 7. Vamos começar o seguinte, ó. Aqui tem o seguinte, ó. Se você comer uma maçã todos os dias, você será mais saudável. Essa é a primeira frase que tem. Então, eu vou marcar. Aqui vai continuar a minha frase, que vai dar sentido a ela. Se você comer uma maçã, então vai ficar ó, if you eat. Se você comer uma maçã todos os dias, você será mais saudável. Aí você sublinha o it, tá? Aqui a palavra tá corretinha. No segundo, ó, ela vai aparecer completamente diferente se ela cortar o cabelo. Isso é a segunda frase. Então, você vai sublinhar will look. Vai aparecer. Futuro. Não esquece que o will é o nosso futuro aí, tá? É o nosso verbo auxiliar para o futuro. Will. Terceira frase fica. Você não passará no concurso se você não estudar. Não vai estudar? Tá? Isso é a terceira. Então, eu coloco como? Qual é o sublinho? Eu vou sublinhar don't study, não vai estudar, olha a condição. Na seguinte, fala se você cozinhar alguns ovos para comer, você irá comer. Isso está dizendo a condição que ele vai comer é que ele tem que cozinhar os ovos antes de comer. Então, você vai marcar, na dos ovos, claro. Cook will, você cozinhará
né? Se você cozinhará, você comerá. Claro. Olha o will aqui, o nosso futurozinho. A seguinte fica, ó. Você ficará cansado se você trabalhar muito. A condição de ele ficar cansado é se ele trabalhar muito. Qual é que você vai marcar? Você vai marcar will buy, ok? Essa você marca essa. Você ficará cansado. Na seguinte tem assim: eu comprarei uma casa quando eu tiver dinheiro. Qual é essa? Will buy. Eu comprarei, o futuro comprar, ele comprará, tá? A casa. Quando eu tiver dinheiro. E a última, o que aconteceu? Você não vai à escola hoje? Will happen, ao futuro, o que aconteceu? Tá? O que aconteceu? Você não vai à escola hoje? Recapitulando, são quantas questões aqui? São 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7. Ok? Fica como? De cima para baixo. Fica para você sublinhar ou marcar ou circular. Fica eat, tá? Que é comer. A segunda, will look, tá? Que é corte do cabelo da menina. A terceira é don't study, que é não estudar. A seguinte é cook will. São duas, né? Do cozinhar os ovos, tá? Cook will e will eat. Tá? Will, you, it. A seguinte é will get. A depois é will buy. E a última, will happen. É um pouquinho complicada, mas dá para entender, tá? Também vou lançar um linkzinho extra para essa primeira condicional. Acho que mais a seguir a gente vai ter mais sobre ela e vamos poder explorar um pouco melhor. Tá? Nas questões de baixo, que diz assim, ó, desembaralhem as palavras formando as sentenças. Aqui tá tudo misturado. O que a gente vai fazer? Vamos organizá-las. Fazer o seguinte, ó, na primeira questão. Fica assim. Se eu acordar tarde, meu pai me dará uma carona. Ó, if I get up late, my dad will give me a lift. Se eu acordar tarde, meu pai me dará uma carona. De novo. If I get up late, vírgula, my dad will give me a lift. Fica assim. Na segunda fica o quê? Vou terminar meu dever de casa e se encontrar o meu livro. Vou terminar meu dever de casa se encontrar meu livro. Fica I will finish my homework if I find my book. Segunda fica I will finish my homework if I find my book. Ok? Vou dizer mais uma só. A última questão. A última, lá no finalzinho. Vamos lá. Não espero por você se você se atrasar. Fica como? I won't not, que é a negativa do will, tá? I won't wait for you if you are late. I won't wait for you if are late. Tá? Não espero por você se você se atrasar. É mais ou menos assim pra gente colocar em dia, colocar em ordem as nossas queridíssimas palavrinhas, ok? Vamos continuando com a nossa página 192. Essa página 192 fala sobre crendices populares. Aquilo que o povo disse, o tempo da nossa vovó, mas que ainda hoje a gente faz, né? Então, é o seguinte, vamos ver as figuras e ver o que elas falam. Vai precisar de um áudio, mas como eu estou aqui, não vamos precisar. São quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntinhas. Vamos nela. Tem escrito assim, ó, vamos ver no que você acredita. A primeira é, se você deixar a bolsa no chão, o dinheiro vai embora? Tá? Deixa em aberto, tá? A gente vai ver em qual é as imagens já já. Mas dá para perceber onde é que tem uma bolsa no chão, né? Repetindo, se você deixar a bolsa no chão, o dinheiro vai embora. Aí qual seria a letra
F, né? Tá na cara. Segundo aí embaixo, ó. Algo antigo, emprestado e azul. Algo antigo, emprestado e azul. O pessoal diz que quem vai fazer, quem pede algo emprestado, antigo e azul é a noiva, né? Quando vai casar. Então, onde é que tem um vestido de noiva por aí? Você vai e coloca a letra. Ok? O terceiro é, se eu jogar ou se você jogar uma moeda por cima do ombro direito, ela voltará para o mesmo lugar. Onde é que tem alguém jogando uma moeda pelo ombro direito aí, você vai ver e vai escrever, tá? Qual é a letra. Seguindo, mais uma. Se você matar uma aranha, choverá no dia seguinte. Aí fácil, né? Tô vendo uma aranha por aí. Aí você vai e põe a letra. Lá no final, o último. O número azarado é o 4. Onde é que tem um monte de número, você vai colocar. Mas eu vou ajudar de cima para baixo, vai ficar F, E, C, G, A, D, B. Ok? Essa de baixo aí não precisa fazer. Então, por enquanto, a gente só vai ficar até a página 192, tá? Então, qualquer dúvida, volte o vídeo, tá? Os slides, volte a explicação. Eu vou mandar um linkzinho extra para as duas situações, para melhorar o entendimento. Até a próxima aula. Bye!